Olá, olá, meus queridos ouvintes ou curiosos de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Almeida e bem-vindos ao retorno do nosso querido programa da Critic, o seu podcast ou programa que critica aí a cultura pop e o mundo Você audiovisual. não, você, você não tem vergonha de roubar a entrada do Jovem Nerd no seu primeiro Por que que episódio eu do tô... Não, podcast? não, desculpa, peraí. Por que que você acha que eu estou copiando o Jovem Nerd? Só pra saber, assim. Cara, o Senhor K, para quem é aí da velha guarda, o Senhor K, sempre que aparecia nos programas do Jovem Nerd, ele vinha com essa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu achei que é uma boa homenagem. Uma boa homenagem. Senhor K, a gente gosta de você. E já meio que falando que eu estou roubando os outros intelectualmente, eu gostaria de apresentar agora o meu novo co-hoster, porque afinal, não só o programa mudou de formato, como ele também mudou. Estamos aqui aparecendo em vídeo pela primeira vez e também estamos aqui com um novo co-hoster que não só é a pessoa mais inútil que eu já conheci na minha vida, como também é um dos meus grandes amigos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Renan Honorato! Gente, isso aqui não é um programa jornalístico, tá? Gostaria de deixar bem claro. Qualquer coisa que a gente falar, não tome como fato. De Não tome resto, como fato. segue o jogo. Exatamente. A gente pode ter até algumas opiniões que são realmente assim, que podem mudar o rumo do planeta Terra, né? Mas no momento, não leva muito a sério o que a gente vai falar aqui, não. Mas hoje a gente está pronto para poder fazer alguns comentários, né? E querendo ou não, a gente é, já falando um pouquinho para vocês como é que vai funcionar. A gente vai tentar deixar as coisas um pouquinho mais livres e sem muito roteiro. A gente separou alguns tópicos para a gente poder conversar aqui. Nós como jornalistas e algum É a tentando famosa desculpa, é a famosa desculpa, meus queridos, para quem não fez o roteiro, e aí a gente só tá gravando, liga uma câmera. Norbert Rocha falava isso, liga a câmera, bora fazer o um negócio, então basicamente é isso. Exato. Então, se acabar acontecendo de a gente ofender alguém, não se sinta ofendido. É meio foda falar isso, É, mas não se sinta ofendido, afinal, porque a gente só tá querendo. A gente tá querendo ganhar dinheiro, né? A gente tá querendo ganhar dinheiro, estamos querendo ganhar dinheiro, assim como qualquer outro tipo de pessoa no planeta, né? Então, eu peço mil desculpas se vocês não queriam ouvir isso, se vocês acham que eu queria ser um formador de opinião muito influente. Na verdade, não. Eu acho que isso é um pouco chato, né? Por exemplo, olha o Felipe Neto, onde é que ele tá. Mas é isso, pessoal. Voltando ao formato aqui do negócio, a gente tá querendo trazer algumas conversas aqui para vocês sobre o que aconteceu nessa semana durante a cultura pop, como por exemplo, nós tivemos o lançamento da segunda parte de Arcane, que provavelmente será a série mais cara de todos os tempos da Netflix e que está no seu auge, acima de tudo, isso é muito importante. E não só isso, como o nosso querido Renan, nosso novo co-hoster, teve dentro da cabine de imprensa de Gladiador 2. Ele vai passar pra gente um pouquinho o que ele achou do filme, porque ele tem muitas coisas sobre o que falar. E também nós vamos falar sobre a maior vergonha de todos os tempos. Falando já sobre a Netflix, né? Ela lançou uma das melhores séries de animações de todos os tempos, mas ao mesmo tempo uma das maiores vergonhas, que colocou um idoso pra apanhar de um influenciador digital que fazia vídeo de Minecraft. O que olha, Minecraft... antes de mais nada, Mike Tyson é uma lenda. É o seguinte, esse cara é uma lenda viva. Só que assim, Netflix, se você for colocar o Mike Tyson para lutar com uma pessoa, coloca na mesma faixa etária. Pega alguém da minha idade, por favor. Porque assim, o fato de o cara ter quase 60 anos e aceitar é muito da hora. É muito legal. Mas assim, ele tá lutando com uma pessoa 30 anos mais nova, gente. Isso aí eu acho que isso é uma forma de assédio contra o idoso. Temos que ver esse negócio aí. Né? Complicado. Eu honestamente acho, e eu concordo com você, tá? Que isso é um seríssimo problema Mas tratando idoso. foi um bom programa, viu? Se a gente. Foi a primeira transmissão ao vivo na Netflix. Ela está mudando um pouco essa questão de formatos e tal. Então, assim, foi muito legal a questão da transmissão. Foram 4 lutas, né? Foram. Tirando a Whindersson. A gente pode falar do Whindersson Nunes já? Não, A gente pode falar do Whindersson. eu acho que assim,
Foram 4 lutas, mas se a gente for olhar no panorama geral da situação, não foram 4 lutas, né? Foi 3 lutas e um espancamento, porque ele tomou um pau daquele indiano, e desculpa, mas você se sujeitar a ir lá pra tomar uma sarrada do cara em meio ao bagulho, e no final da luta perder todos os rounds, e no final da luta abrir os braços e deixar o cara socar a sua cara, desculpa, mano. Você sabe apanhar, mas não sabe bater, e isso não é a ideia do esporte. Eu não sou nenhum comentarista de esportes, eu sou comentarista de cultura e de audiovisual, mas, senhoras e senhores, eu peço mil desculpas, mas não bateu legal, não. O, o Niraj Goya, né, o indiano, ele realmente é um cara, olha, ele é lutador profissional, tem vários títulos aí. Eu também não sou comentarista de boxe, mas foi um espancamento, cara. Eu acho que assim, se o BRICS virasse uma Vai se fuder. situação, com certeza seria o Whindersson Nunes sendo sarrado pelo Niraj Goya, cara. Eu acho que isso representa. Estudantes de relações internacionais, por favor, façam esse recorte, façam essa tese. Cara, eu fiquei. Não, assim, é porque assim, eu não acho que ele luta mal, tá? Eu acho que ele não luta mal, mas assim, eu não sei quantas lutas ele teve, até onde eu sei, ele só teve 2 lutas. A primeira vez foi com o Popó. No primeiro round, quando ele lutou contra o Popó, ele lutou muito bem. Mas a partir do segundo foi também um espancamento. Eu acho O que. Popó estava narrando, né? A versão dublada, né, digamos assim, da transmissão foi feita pelo Popó e aquele outro comentarista da Casa TV, eu me esqueci o nome. Eu esqueço, sempre esqueço o Mais nome deles também. informações, mas enfim. E o Popó comentou que achou que o Whindersson ele estava se contendo muito, ele estava muito ressabiado, muito, enfim, contido, assim. Então, eu acho que isso aí impactou um pouco o desempenho dele na luta. Só que assim, né, apesar do Whindersson ser um cara que tem o boxe como, vamos dizer assim, um hobby profissional, ele está lutando contra um lutador profissional há alguns anos já, né? Puta que Então, pariu, né? a balança não pende para o lado do indiano. Mas eu acho que uma das coisas bacanas que eu vi foi que o Whindersson agora vai poder competir em outras modalidades de boxe, né? Porque eu acho que isso oficialmente coloca ele dentro do quadro geral dos boxeadores das ligas Isso aí. internacionais. E isso, eu acho que isso é legal, mas até porque é que eu não sei como é que funciona direito o sistema de entrada, mas eu sei que é um pouquinho chato para você poder entrar no circuito internacional de boxe. Você tem que ter essas lutas de estreia e essas coisas. Então é um pouquinho chatinho para você poder entrar na sua categoria de peso, né? Só que assim, é, eu sinto, pelo menos, que foi a luta mais decepcionante, assim. Foi uma luta bem fraca. Teve muita gente que falou que a transmissão, em um geral, foi decepcionante. Gente, desculpa, eu acho que não. Acho que tá na média pra uma expectativa acima do que eu tava esperando. Até porque foi a primeira vez que a Netflix ela fez uma transmissão de esportes realmente, né? Tanto que logo em seguida ela conseguiu os direitos exclusivos dos jogos de Natal, né? Que isso é bem. Dos jogos de Natal de futebol americano. Tanto que isso é bem famoso lá nos Estados Unidos. Eles gostam de ver essa porra. O cara tem que estar lá dentro da porra do estádio jogando, enquanto o pessoal tá comendo peru em casa, mas ele tem que estar jogando lá. E vai ser a próxima, né? Se eu tiver certo, vai ser dia 25 de dezembro e o outro vai ser no dia 31 de dezembro. E pra mim foi um ótimo legal, trouxe lutas muito boas. Assim, essa do Whindersson Nunes não foi tão boa, mas a melhor pra mim da noite, com certeza foi a das Minas, que, cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se explicaram pra ela que não fazia parte do quadro de boxe internacional, que era só, tipo, amistoso mesmo. Mas, cara, a mulher Não, não era saiu. amistoso, cara. Não era amistoso. Não era amistoso. Não era amistoso? Correção aí, ó. Trago informação, igual o Renan do Choque Cultura. Na verdade, as duas lutas do meio foram disputas de títulos mesmo. Então, assim, os dois mexicanos, né, El Azteca e o outro rapaz, eles estavam disputando o título do peso médio, uma parada assim, e as minas também estavam disputando o título. Então, assim, era luta real, Ah. não era amistoso, era sangue dos olhos. Então, assim, foi muito, inclusive essas duas lutas foram muito boas.
e muito diferentes. Assim, eu não sou o cara do boxe, né? Como já mencionei. Mas a luta dos caras era, tipo assim, muita porrada ali. Eles não se agarravam tanto quanto as minas. Mas tinha uma questão de estratégia, né? Eu Sim. vi até o treinador da desafiante, foge o nome também agora, da desafiante da modalidade lá feminina, porque ele estava comentando que a ganhadora, né, que no fim manteve o O título. cinturões, vamos dizer assim, o título, ela estava jogando meio baixo, porque ela afundava a cabeça na cabeça da outra e começou a abrir o supercílio da desafiante. Cara, Foi meio isso que, complicado ali, né? isso que eu ia falar. Cara, é por isso que eu tô falando. Meu, o supercílio dela não era supercílio. Tava ali, ela tava quase literalmente abrindo uma segunda pálpebra, a pálpebra ali dentro. Porque ficou muito zoado, cara. É um negócio que, assim, que... É, porra, pra uma transmissão de boxes, assim, isso pra quem gosta de luta, pra quem gosta de ver gente lutando, isso foi do caralho, em primeiro lugar. Elas foram pro sangue. Eu acho que sim, ela jogou um pouco baixo, porque você via que ela dava umas cabeçadinhas e isso zoou muito. Ela perdeu muita visão, assim. Mas, no geral, foram duas ótimas lutas ali do meio. E aí, logo em seguida, nós tivemos 4 horas, quase 4 horas da manhã, 3 horas da manhã Pera, aqui. antes da gente falar da luta final, só trazendo a informação. A luta foi, a desafiante era Amanda Serrano, né? Acho que ela era uma cubana ou porto-riquenha, agora não. Essa informação eu já não tenho. Mas a, a, a ganhadora do título, que manteve o título, é a Kate Taylor, né? Que é uma holandesa. E realmente foi interessante. E quando a Kate Taylor foi dar entrevista para o rapaz lá, né? Que estava entrevistando a galera, a plateia começou a aiar ela de um jeito assim bem pesado, porque parece que as contas lá dos juízes e até dos próprios narradores, né? Porque assim, teve quem assistiu, quem estava por dentro, mas o resultado é dado por 3 juízes, né? No final dos rounds. Os rounds variam. O do Whindersson foi 6, o delas foram 10, dos outros 2 mexicanos que lutaram antes foram 12, então assim, varia. E a questão é, o resultado final, a gente realmente só descobre lá, né? Quando a luta termina. Mas no meio tempo, a gente tem algumas especulações, vão fazendo alguns apontamentos, né? Vão fazendo a pontuação durante o caminho, e parecia que a Amanda Serrano, que era a desafiante, ela ia levar. Então, assim, foi bem frustrante Foi bem quando não foi o polêmico. caso. O jeito que ela saiu, assim, ela fez uma cara de poucos amigos, assim. Ela não tava querendo conversar. Tipo assim, foram conversar com ela. O supercílio dela tava desse tamanho. Ela falou assim, bom, é isso, foi esse o resultado. Obrigado, tchau. Dando resposta curta pro entrevistador lá da Netflix. E, cara, desculpa, mas foi bem feio, assim, É que eu não sei se foi feio, né? A luta foi boa, mas o resultado foi bem frustrante. Enfim, eu não sei se eles estavam contando. São os crias do rock, né? A gente sempre espera que no final o azarão vai levar, então. Infelizmente não rolou pra ela, né? Honestamente falando, eu fiquei um pouquinho cansado e aí eu fui assistir um episódio de Club Penguin, né? Pra quem sabe o que eu tô falando, a nova série da Max aí, né? Falando sobre o nosso querido vilão do Batman, enquanto tava rolando a terceira luta. E aí eu esperei acabar pra gente ir ver o nosso querido Jake Paul lutando com um dos maiores idosos de todos. Ele chegou num ele chegou num carro verde com aquela música, eu não sei qual é a música, mas assim, tinha uma vibe ali que, rapaz, o negócio ia Curiosidade. ser bom, né? Se o Renan traz informações, eu trago curiosidades. A música que ele entrou é a mesma que ele canta no filme Se Beber Não Case 1, antes de dar um soco em um dos atores lá, por eles terem roubado o tigre dele, né? Quem assistiu aí sabe do que eu tô falando. E realmente eu acho que foi. Eu não sei se foi porque. Eu não sei se foi por isso. Ou se ele tava falando que tava esperando esse momento a vida dele toda. Sendo que. Vamos imaginar. Vamos ser sinceros que ser boxeador não tava na vida nem do Logan Paul e nem do Jake Paul. Eu acho que só o Minecraft acabou, né?
não tava dando mais dinheiro. Então eles tiveram que achar uma outra alternativa, assim como o Felipe Neto, assim como o Lucas Neto, e assim como até o próprio Monark, que a gente vai falar um Monark é sobre ele. proibido nesse podcast. É proibido, já tá proibido. Vamos Falar falar sobre isso. falar dele não é proibido, mas trazer ele aqui é proibido, realmente, porque se um dia ele estiver aqui, eu estarei na República Dominicana tacando um míssil em outras pessoas, né? Mas enfim, Cara, mas falando da luta, voltando para o que interessa, isso. Mike Tyson, nas 2 primeiras rodadas, foi assim. Cara, você via sangue nos olhos daquele senhor, daquele avô, do seu avô, entendeu? O cara que poderia ser seu avô. E, e no meio, depois do 6º round, eu fiquei realmente com essa ideia do, poxa, podia ser meu avô apanhando de moleque de 27 anos. E eu fiquei frustrado, puto e parei de assistir. Mas Eu assisti depois eu até o final. terminei para ver qual era o resultado, mas é meio deprimente, assim, no sentido de que depois do 5º round, aquele negócio não estava mais funcionando. A gente estava torcendo para que o Mike Tyson pegasse o Jake Paul de algum jeito, na esquininha, ou enfim, desse mata-leão, nem sei se esse golpe é legal. Encurralava ele ali num dos cantos e, meu, metesse a porrada até ele cair, assim. Mas a realidade não é igual ao filme do Rock, né? Infelizmente. Quer dizer, até que pode ser, né? Porque, querendo ou não, o Rock voltou aí depois de não sei quantos anos pra dentro dos rings, né? Seguindo a história aí dos filmes. E ele acabou perdendo, mas ele saiu apanhando, ele saiu batendo, né? Acabou perdendo, mas ele foi saindo batendo. E é muito legal como a vida imita a arte, porque eu não sei quantos vídeos eu vi do treinador do Rock no filme Rock 6 lá, né? O Rock Balboa, que ele volta pro ringue depois de não sei quantos anos. O quanto de edit que eu vi com um discurso dele no fundo no TikTok. E, cara, realmente, eu sinto que foi um pouco isso mesmo. É diferente dos filmes do Rock, né? Que ele começa perdendo e acaba ganhando, digamos assim. Ele começou ganhando e acabou perdendo porque, cara, eu imagino que foi um pouco do esforço, né? Querendo ou não, ele não é mais um pugilista de 27 anos igual o Logan Paul. Ele não tem mais como ficar treinando igual ele treinava antigamente. Inclusive, eu acho que foi na Folha que eu li que ele quase morreu treinando pra essa luta, pô. Ele passou mal legal, né, em um dos E treinamentos. era a luta ter acontecido em junho ou julho, só que ele teve um ataque de úlcera, uma parada É, assim. Então, assim, ele quase é isso que eu morreu. falo. Netflix, se você for trazer uma luta de pessoas, entre pessoas, pega a mesma faixa etária, só para ser justo, tá? Porque realmente ali Foi E eu covardia. senti que o Jake Paul, depois, na entrevista lá, ele estava meio nervoso, porque ele ganhou do Mike Tyson, que é muito da hora. Pô, o cara ganhou do Mike Tyson. Mas o cara ganhou do Mike Tyson com 60 anos, assim. Então, assim, ele não podia se vangloriar muito também. Se fosse o Mike Tyson de 27 anos, irmão, eu acho que ele teria matado o Jake Paul. Ele teria matado o Jake Paul no ringue, pô. A gente não estaria vendo um Rock 6. A gente estaria vendo um Rock 4 aqui. Ele ia tomar uma porrada no queixo que ele nunca mais ia acordar, pô. De coração mesmo. E assim, eu vou até defender um pouquinho aqui o Mike Tyson, porque pô, ele tem 58 anos? Tem 58 anos, mas ele lutou muito bem. Assim, cara, eu fiquei até impressionado porque tava todo mundo falando, né? Pra quem tava falando que o Jake Paul ia ganhar, tava todo mundo falando assim: ah, não, o Jake Paul vai derrubar ele em não sei quanto round. Não, o bichão aguentou firme. Tomava umas porradas e, tipo, continuava no mesmo lugar, continuava em pé. E, assim, tem aquele showzinho lá da pesagem. Eu fiquei até um pouquinho mais esperançoso, né? Porque teve aquele showzinho da pesagem, que o Jake Paul veio de 4 patas, ele levantou, aí o Mike Tyson deu um tapão na cara dele. E eu falei assim, opa, isso aí vai ser interessante. Mas depois do segundo round, começou a ficar meio difícil de ver. Porque ficou parecendo um episódio de South Park, né? Que tem aquele episódio que
os moleque faz uma associação de lutas de boxe de bebês de crack, né? Bebês viciados em crack. Eles colocam bebês viciados em crack brigando por uma bola cheia de crack. Pra mim, não é a mesma coisa, mas é o mesmo sentido. Vou chegar lá. Porque é entretenimento puro e barato. Era um senhor apanhando, assim como o South Park fez um bebê indo atrás de uma bola de crack. Isso é um absurdo. É um absurdo. Desculpa, mas é um absurdo. Mas eu tô sem comentários depois dessa interpretação, porque eu acho que faz todo sentido. Eu acho que faz sentido E pra caralho. pra finalizar e a gente poder trocar de assunto, eu acho que a melhor cena de todo o programa foi aquela cena The Office do Mike Tyson sendo entrevistado, acho que pelo filho dele, ou enfim. E aí ele vira as costas e ele tá literalmente com as duas bandas da bunda de fora no meio do rolê. Assim, isso eu acho que é impagável. É muito interessante o fato do cameraman estar pegando todo ele indo embora e aí começa a aparecer a bunda do Mike Tyson e ele começa a fechar a câmera para realmente embaraçoso essa circunstância. E Inclusive, aí tem a uma. pergunta que fica, ele tava lutando com as bundas de fora contra o Jake Paul? Essa é a pergunta que o jornalista devia ter feito. Cara, exato. Isso que eu ia perguntar. Porque eu não lembro. Eu não lembro como é que era a roupa do Mike Tyson. Não sei se. Enfim. O que eu ia fazer uma observação é nítido isso está no vídeo, tá? Ele está usando um suspensório pra saco, um suspensório de rola de couro, cara. É tão pesado assim pra ele ter que usar um negócio de couro, viado. Não é possível. Era couro e preto, tá? Arregaçado lá pra dentro do rego, pô. Eu falei, mano, como assim, cara? Como é que deixam um senhor de 58 anos tomar um pau de um influenciador, ex-influenciador de Minecraft, pra literalmente lutar com o cara de bunda de fora? Lutar de bunda. Não dá uma cueca, não tem cueca pra isso? Tipo, é uma dúvida pra mim. Isso é uma dúvida. Eu tô fazendo uma dúvida porque, de novo, eu não sou um cara do esporte. Eu não sei se o cara só luta com suspensório pra dar uma segurada no saco. Mas, cara, que assim, é muito engraçado. Tipo, ele saindo, o cara de costas largas, assim, parecendo um Yeti, assim, enorme, É uma gigantesco. geladeira, 4 portas. Uma Geladeira geladeira 4 portas. 4 portas, Electrolux, saindo, aí vai pegando a bundinha ali. Eu falo, não é possível, mano. Não é possível que a Netflix fez isso. Inclusive, tá lá, tá? Às 5 horas e 38 minutos de transmissão. Tá lá, na íntegra. Se você for entrar lá, você vai ver a bundinha do Mike Tyson de fora. E eu tenho certeza que a Netflix não vai tirar isso, porque provavelmente foi o pós, entendeu? O pós do game foi isso. Foi a bundinha do Mike Tyson. E é isso que faltou em Gladiador 2. Se Mike Tyson tivesse, como um dos gladiadores, de bundinha de fora, aquele filme seria muito mais interessante. Você foi assistir Gladiador? O cara faz a transição dele. Infelizmente, eu não fui. A Critic foi chamada para assistir a prévia, a cabine de imprensa aí de Gladiador 2. Infelizmente, eu não pude ir, porque eu tive um problema aqui em casa. Afinal, eu estou me mudando, o estúdio ainda está sendo arrumado aqui para vocês. Mas, não, infelizmente eu não consegui assistir. Mas. Não, tudo bem. Eu quero saber o quão spoiler eu podia contar. Então. Não, você pode Eu, falar. eu, Você eu, pode vou, falar. eu vou abrir com o seguinte comentário. Eu acho que o filme devia se chamar Um Cafetão na Roma Antiga. Entendeu? Eu acho que é isso. Gladiador 2 é sobre o Denzel Washington, entendeu? Tacando terror no Coliseu, tacando terror na Roma Antiga. E é isso. É um filme dinâmico, para dizer o mínimo. Mas, ó, vamos lá. É um filme legal. Eu quero ver a sua crítica primeiro, antes de entrar numa discussão aqui com ou sem spoilers. Se você estivesse vendo isso nas redes sociais, provavelmente você vai ver a versão sem spoilers. Mas se você estiver vendo o nosso programa na íntegra, toma cuidado com os spoilers a partir de agora. Renan! O que você achou de Gladiador 2? Gladiador 2? Gladiador 2. Ó, é um filme legal. Ó, engraçado que depois que eu saí da cabine de imprensa,
eu peguei um Uber e a gente ficou conversando sobre horas, algumas horas, assim, alguns minutos, sobre Gladiador 2. E ele não tinha assistido. Então, vai ser basicamente essa dinâmica. Só que eu espero que vocês sejam menos fascistas que alguns motoristas de Uber que a gente pega por aí. De todo jeito, Gladiador 2 é um filme legal. Para você que gosta de Roma antiga, para você que gosta de história antiga, porque assim, os detalhes são sensacionais. Tipo assim, as mulheres lá, tem algumas cenas que elas estão usando, tipo, um ramo de lavanda debaixo do nariz, porque imagina, Roma antiga deve ser fedorenta para... Entendeu? Então, assim, deve ser muito fedorento a Roma antiga. Imagina São Paulo. São Paulo, você sai aqui no centro de São Paulo e se depara com esgoto, com pombo morto, com rato boiando, com falta de luz e árvore caída. Obrigado, Ricardo Nunes. Então, assim, a questão é, lá devia ser fedorento pra caralho. E aí o Martin Scorsese, ele trouxe alguns detalhes muito legais. Assim, Ridley Scott. Obrigado. Tamo junto. Isso. Pode continuar. Ridley Scott. Então, assim, é um filme legal para esses detalhes de Roma Antiga, que eu particularmente acho muito legal. Mas parece que a narrativa, ela ficou meio... Não sei, cara. É meio difícil explicar. Porque eu acho que o protagonista, ele não tem o carisma que o... Como que é o nome do primeiro gladiador? Russell Crowe tinha. E eu acho que são muitos personagens ali tentando ser amarrados, mas o Ridley Scott não consegue amarrar direito. Eu acho que fica muito entrecortado as cenas e aí fica fica muito expositivo. Tem um personagem lá, é um senador, que aparece no primeiro filme, que aparece no segundo também. Só que parece que a cena do segundo filme é literalmente para ele falar uma frase extremamente assim expositiva e depois morrer. Então, Sim. fica assim. Entendi. É porque assim, ó, vamos lá. Você começou a falar um pouco sobre essa questão do Ridley Scott e você falou assim que pra quem gosta de história, vai gostar muito. E assim, gente, desculpa. Mas mais ou menos, viu? Peraí, mas mais ou menos. Mas mais ou menos. Por quê? Os Imperadores Gêmeos, né? Eu até esqueci o nome deles, mas assim, os Imperadores Gêmeos que eles tentam retratar ali na época, a história é meio diferente. Então, assim, não é tão parecido também se você é realmente um fã de história. Mas é legal se você está entrando na questão de Roma Antiga e tal, essa de antiguidade é um bom começo. Então, era exatamente isso que eu ia falar. Eu, honestamente falando, e por ser um fã de Ridley Scott, eu gosto muito de alguns filmes dele. Eu acho que ele não só criou Blade Runner, que, pô, é um dos maiores sci-fi de todos os tempos aí, como também ele criou Alien. Tudo bem que ele não ajudou muito depois que ele voltou pra franquia, mas a gente comenta isso depois. Como também ele criou, pô, ele tem aí o filme Cruzada, Gladiador e entre outros aí que você pode dar uma pesquisada. Só que eu acho que o Ridley Scott, honestamente falando, perdeu a mão um pouco no cinema. Eu não vi o filme, eu tô falando de experiências e do que o Renan tá falando aqui. Só que assim, se você for entrar um pouco nessa questão de, ele tá tentando fazer uma retratação histórica, não, ele não tá. Ele não tá fazendo um retrato histórico, ele não quer... Tipo assim, eu acho que ele errou, por exemplo, eu assisti Napoleão, eu acho que ele errou muita coisa. Tem muita coisa ali que, cara, foi grotesco, assim, tipo... Eu nem sei como é que o Joaquin Phoenix continuou na porra do filme, honestamente falando. Eu assisti a versão normal e a versão do diretor, e as duas são ruins iguais, tá? Desculpa, mas esse filme não me desce. É incrivelmente chato e incrivelmente piegas, assim. Chega a ser... Nossa, dá até um negócio, assim, na hora que você engole quando você lembra do filme. Só que eu tava, honestamente falando, eu acho que eu falei isso pro Renan, eu tava querendo muito assistir esse filme, porque eu gosto muito de um filme dele que é também uma retratação histórica, só que de um conto. Por exemplo, ele fez uma releitura de Robin Hood, o Ridley Scott, que é bom pra cacete, que é com o Russell Crowe. Que é com o primeiro gladiador do primeiro filme. Cara, é muito bom aquele filme. Eu acho que é um dos meus filmes assim de época favorita.
e ele não tem esse embasamento histórico super forte, porque não é essa a ideia, gente, pelo amor de Deus. Não entre dentro de uma sala do Ridley Scott achando que você vai ver o melhor retrato histórico daquela época ou daquele determinado acontecimento. Você não vai ver isso. Só para trazer a informação para quem está ouvindo aí, os imperadores que eles tentam retratar é o Caracalla e o Geta. São irmãos, quase gêmeos, enfim, é uma história até legalzinha, depois para quem quiser procurar no YouTube por aí. Mas deixa eu comentar uma coisa sobre isso que você está falando. Se alguém vai contar uma história cheia de, vamos dizer assim, artifícios da jornada do herói, que vai ser expositivo, que vai ser um pouco piegas, né? Porque tem uma cena lá, gente, assim, que é literalmente, vamos lá, Naruto vendo o manto do quarto Hokage, entendeu? Então, assim, tem cenas assim. Mas se alguém for contar essa história, que seja o Ridley Scott. Então, assim, tudo bem, tá? É justo. Porque se alguém for usar e abusar da jornada do herói, que seja ele, porque ele realmente tem a mão para isso, né? Só que parece que o filme, os personagens, eles não são muito aprofundados, né? Como foi no primeiro. Sabe? Parece que a figura, por exemplo, do Marco Aurélio, que inclusive virou moda um tempo atrás, em relação ao livro dele, Meditações e tudo mais, fica como uma sombra rodando ali, mas acaba roubando um pouco, tipo, por exemplo, o personagem principal, né, que acaba sendo o filho da Lucila, né? Isso não é spoiler, gente. Isso eu acho que tá no trailer. Então, assim, ele fica argumentando sempre que o avô dele tinha um sonho, o sonho da Roma perfeita, o sonho da Roma idealista e tudo mais, tudo mais. E aí parece que no final ele tá se guiando por esse sonho sem saber muito bem, entendeu? Tipo, sem realmente propor coisas, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa num presidente, aí o presidente da Roma antiga, e aí espera dele algumas propostas, e o cara literalmente está assim, eu acredito nisso e vou porque meu avô falava, sabe? Então, assim, fica um pouco sensível, assim, eu acho que um pouco supérfluo, talvez. Mas é um filme legal, e o Lucas sumiu, então eu tô falando aqui, se ele aparecer, ele apareça, senão só vai aparecer a minha cara aí para vocês estarem assistindo. Fico feliz, assim, eu não sei, imagino eu que parece um filme com uma ideia formulaica, e pelo que me falaram e pelo que você me falou também, esse filme tem uma ideia muito formulaica de quase assim, tipo, pô, se você for parar pra pensar que é um filme da Marvel, assim, o Gladiador 1, o Gladiador 2 repete as mesmas coisas do Gladiador 1. O que pra mim, honestamente falando, eu não sei se é um problema, tá, gente? Pra mim tá tudo bem, porque eu não tô indo no cinema assistir Gladiador pra, porra, ter uma grande filosofia jogada na minha cara, como se fosse tipo, o cara jorrar, assim, ó. Jorrar na minha cara conhecimento sobre Roma e filosofia. Não, eu só quero ver gente lutando contra leão. Eu não sei se isso é. Isso era possível na época. Aí eu não sei se o Renan vai conseguir me responder. Mas se tinha realmente como colocar tubarão dentro da porra do Coliseu. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. Não tenho certeza. Tá? Se tinha algum gladiador que montava em rinocerontes, né? Isso eu também não sou capaz de trazer essa informação. Porra. Mas assim, pelo que eu sei, o Lutar contra Coliseu, babuíno selvagem. Eu acho que isso aí é mais um pouquinho não, mais cara, de boa. Era mais de tem uma, boa. tem uma cena que eu fiquei realmente pensando assim, nossa, é aí que surgem as doenças e os vírus, Zika, Ebola e você que está aí ouvindo, você vai assistir essa cena e vai pensar a mesma coisa que eu. Depois da pandemia de Covid, a gente só pensa em certas coisas. Mas, assim, sobre o fato das lutas, né, navais lá no Coliseu, isso realmente era possível. Não sei se em todos os coliseus, né, porque o Coliseu de Roma tinha mais infraestrutura, né, já que era a capital, mas tinha relatos de que eles realmente faziam batalhas navais e tal. E a batalha naval que tem ali é muito legal. As cenas de luta são muito boas, assim, cenas de batalha
nos campos ali do Coliseu, é muito legal. Tem vários modelos de luta, eu acho que ele diversifica bem, né, para não cair na mesma coisa que no primeiro filme, né? Só que eu acho que vou ser bem sincero, o que estraga esse filme, na minha opinião, né? Vamos lá, não é estragar o filme, mas eu acho que a pesa a mão foi o Denzel Washington interpretando um cafetão em Roma Antiga, cara. Eu acho que ele, entendeu? Eu acho que ele tá tão Ó, acostumado com não, calma aí. papéis. Ó, peraí, Denzel Washington é um ótimo ator. Não é É um isso que eu vou ótimo falar. ator. Não Eu é isso que eu gosto vou falar. dele. Não é isso que eu vou falar. O Renan, ele tem um seríssimo problema. Eu não sei explicar como é que isso funciona. Isso já aconteceu, inclusive num filme do Ridley Scott, tá? Em outro filme do Ridley Scott, que se chama O Último Duelo. Ele não, o Renan não gostou desse filme também, porque Realmente. as pessoas atuavam como pessoas do século XXI e não como pessoas de antigamente. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida, até porque o Adam Driver aparece que ele saiu de Wessex de 1520. Parece, mas ele não tá lá, entendeu? Isso é um problema. E eu entendo o que o Renan tá falando, tá? Por exemplo, se você for pegar a Lenda do Cavaleiro Verde, né, que é da A24, ou até mesmo a tragédia de Macbeth, que o Joel Cohen fez lá da Apple, que também tem o Denzel Washington, eles estão atuando, eles estão lendo quase que o texto original ali. E eu super entendo o que ele tá falando, tá? Porque, pô, do jeito que ele tá falando, me vem à cabeça que ele tá, tipo, ele tá interpretando o mesmo cara do dia de treinamento, só que dessa vez na Roma Antiga. Então, pô, é complicado. Isso é uma coisa que o Ridley Scott faz mesmo. Ele não adapta as atuações para a época que está sendo proposto. Isso é desde sempre, tá? Até mesmo lá no... E olha que eu gosto do filme. Lá no Robin Hood, ele faz isso um pouco melhor. Ele faz isso menos pior, quer dizer. Mas continua ainda. Do nada é um negócio meio... Eu não quero ver ninguém falando em latim ou etrusco. A questão não é essa. A questão é que realmente é isso que o Lucas falou. Parece que ele é um retrato de um personagem fora de tom. Ele fica fora de tom. É isso, exatamente. Ele foge do tom do filme, dos outros elementos, dos outros personagens. Então, assim, o cara é foda, mas sei lá, tem umas cenas lá que você não compra muito bem. Assim, se fosse um filme, imaginando aqui, né? Eu penso que do jeito que você tá me falando, se fosse um filme só focado no personagem do Denzel Washington, talvez teria sido um pouquinho melhor. Porque aí a gente teria aquela desculpa do homem diferente que tem uma malícia no meio da Roma Antiga. Eu acho que até teria um argumento legal aí de roteiro. O Coliseu nada mais é do que um grande camarote, uma balada de mau gosto na Baixa Augusta, entendeu? Então, assim, o personagem do Denzel Washington, se a gente pensa por essa lógica, até faz sentido. Mas é que aí eu acho que ele foge um pouco do tom. Mas, de novo, você aí que não foi assistir, vai assistir ao filme. É um ótimo filme para ver no cinema, inclusive, porque as batalhas são muito legais. E, enfim, é sobre isso. É isso aí, rapaziada. Não, agora vai. O Renan não gosta de fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pedir pra ele fazer. A nota do filme qualquer, moço, por favor. Peraí que eu vou até entregar o microfone pra ele. Tá, mas peraí, qual que é o espectro? De 0 a 10 ou de 0 a 5? 5 estrelas. Aqui na Critic a gente trabalha com estrelas. Estrelas, 5 estrelas? Tá. Eu acho que 2,5, assim. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, não gostou de porra nenhuma. Não gostou de porra nenhuma do filme. Não gostou de nada. Os tubarões eram legais no Coliseu. Tudo bem que era tudo CGI, né? Isso era do caralho. Tipo assim. Apesar que, assim, vocês aí do Associação contra Violência Animal, do PETA nos Estados Unidos, essas paradas aí, eles trabalham com um macaquinho real, viu? E eu acho que esse macaquinho levou uma surra em uma das cenas que eu acho que vocês realmente deveriam investigar. Diga-se de passagem.
Vai se fuder. Um dos babuínos. Você sabia que um dos babuínos que estava lá era real e tomou paulada mesmo do Paul Mascal no meio das gravações? Puta que pariu. Não, isso devia ter sido genial. Aliás, falando em genial, vamos falar sobre a Netflix de novo, que estamos entrando agora em Arcane, senhoras e senhores. O Renan não assistiu, mas eu assisti, então a gente tá trazendo um contrabalanço aqui. Ele vai me convencer a assistir. Vamos ver se ele vai funcionar. Eu vou tentar fazer o Renan assistir, porque assim, a segunda temporada de Arcane lançou lá na Netflix, já temos 6 episódios. Se eu estiver correto, serão 12 ou 9 episódios, porque vão ser só 2 temporadas. O porquê que é 2 temporadas só, né? É a série mais cara da Netflix até então. Foram um orçamento de 250 milhões. E em cada episódio tem, tipo, 6 animações diferentes. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Se Homem-Aranha, através do Aranhaverso, é o filme, uma animação revolucionária, ou a melhor animação do cinema nos últimos 10 anos, Arcane chegou, pelo menos nesses últimos 3 episódios, chegou muito perto. Tá quase chegando muito perto. Porque, assim, eu acho que... Pra mim, deixa eu perguntar. A história dos personagens são todas do LoL? A única coisa que eu sei sobre Arcane é que é uma série derivada do de League of Legends, né? Então, assim, é tipo um prequel, um aprofundamento de cada personagem. Como que é essa dinâmica? Ó, dando um panorama geral, e pra quem não conhece a série, eu recomendo muito que você assista, porque você não é obrigado a saber de League of Legends, tá? Já respondendo a uma das perguntas do Rê, porque é uma série que literalmente eu acho que tá trazendo, é aquela série que você vai assistir e vai convencer você a jogar League of Legends, entendeu? Não faça isso. Fica só na série mesmo, tá bom, tá ótimo. League of Legends é um câncer na vida, o jogo. A série não, é maravilhosa. E, cara, algumas histórias, você perguntou, algumas histórias elas foram alteradas, como, por exemplo, tem um dos personagens novos lá, que é o Victor. O Victor, ele tem uma história muito bem escrita dentro do jogo, porque você tem as lores ali pra conhecer, só que dentro da série ela foi alterada e, honestamente falando, é muito legal as alterações que eles estão fazendo pra se adaptar a uma série. Porque, assim, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu sinto que a primeira decisão é a melhor decisão e a decisão mais corajosa possível que essa série tomou foi na primeira temporada, que não foi ser uma série antológica, né? Cada episódio contar uma história de um personagem. Não. Está contando uma história que é uma história corrida. Tem um storytelling ali. Muito bonito. Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. Eu acho que é essa a ordem. Fez isso muito bem, é uma animação muito interessante. E eu acho que até, se a gente puxar um pouquinho mais para trás aí, Black Mirror fez isso muito bem também. Eu acho que a Netflix, quando ela se propôs a essa lógica dos filmes e dos seriados, né, antológicos, eu acho que eles acertam a mão, eles têm um feeling nisso. Então pode ser que chame a atenção de pessoas como eu que não jogaram LoL. Exato, porque assim, a série, ela poderia ter seguido essa ideia antológica, porque, pô, se você já jogou League of Legends, você sabe, tem mais de 250 personagens, tudo lá dentro tem história. Eles falaram, não, beleza, como é que a gente vai começar a contar essas histórias do mundo de League of Legends que realmente faça valer a pena? Aí vem a segunda decisão muito corajosa. É uma série que não é pra criança. É uma animação 100% feita pra adultos. Porque, além de ela ser violenta, tem umas cenas de sexo, tá? Sexo confirmado na primeira temporada, mas é só uma cena só. Só que os assuntos, eles são realmente... Os taizeiros vão à loucura. Exatamente. Os negócios vão à loucura. Eu sinto, pelo menos, que depois que eu assisti esses 3 últimos episódios, eu saí com uma sensação que Arcane é um League of Legends, é um Game of Thrones um pouquinho simplificado. É um Game of Thrones dentro do mundo do League of Legends, só que um pouquinho mais simplificado. Por quê? Toda essa questão, não só tem as tramas políticas,
da cidade, porque tem Piltover, né? Tem a cidade lá, muito bem desenvolvida, uma cidade muito puritana e tal, bem steampunk. E aí você tem o pessoal que mora nos esgotos. E você tem personagens muito complexos. Você tem alguns heróis, você tem alguns vilões, mas você tem bastante personagem cinza ali dentro. Pessoas que estão atrás do seu bel prazer. Tem personagens muito, muito manipulativos ali dentro, principalmente nessa segunda temporada. Quem assistir vai saber o que eu tô falando. E você também tem a questão do Messias. Porra, isso aí, Duna... Isso, obviamente, não vai ter coisa melhor do que Duna, mas assim... É um contraponto muito legal quando você assiste Duna, porque você tem um Messias que dá errado dentro de Duna. Aqui é o Messias que dá certo. E depois desses últimos 3 episódios, eu tenho que enaltecer essa série, porque eles trazem um diálogo, uma discussão, um argumento da narrativa que literalmente está falando sobre a destruição da humanidade, né? E ele faz alusões, ele faz alegorias muito interessantes sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. E, cara, é muito legal quando eles trazem essa ideia do Messias, porque às vezes é só uma pessoa que quer fazer o bem, mas as pessoas pensam e as pessoas acham, ou tem que achar, ou simplesmente são obrigadas a achar que ele tá ali pra fazer o mal. E que a realidade é a humanidade só vai ser destruída por uma coisa só, que é ela mesma. E sim, o roteiro tá ali. Porque a primeira temporada, ela começa bem, tem uma complexidade legal, mas esses últimos 3 episódios da segunda temporada, puta que pariu. Eu não só falo puta que pariu no sentido de animação, mas no quesito de narrativa. Porque eles poderiam ter feito uma coisa infantilizada, eles poderiam ter feito um roteiro muito simples, eles poderiam ter feito uma questão antológica. E detalhe, eles poderiam ter mantido o que eles fizeram na primeira temporada, mas não. Eles gostaram do que eles fizeram, se arriscaram mais, não só no quesito de produção, como também no quesito narrativo. Cara, gente, assistam Arcane, porque vale muito a pena, de coração mesmo. Eu vou assistir Arcane depois da nossa gravação, depois desse episódio, porque assim, eu acho que o argumento do Lucas me fez comprar a ideia, e assim, depois de Cyberpunk, né, que rolou o jogo e também o seriado da Netflix, acho que estou nessa vibe de explorar o futuro, porque já que o mundo antigo está me deixando frustrado, temos tá na que merda. novas perspectivas. Pois é, meu amigo. Assim, eu acho que Arcane pode ser uma coisa interessante, porque, para quem não sabe, eu sou muito fã de Duna. Inclusive, daqui a algumas semanas vai ter seriado novo, então provavelmente vai ter comentários aqui nos próximos episódios também. Estamos gravando no domingo, inclusive é hoje, viu, senhoras e senhores? É hoje que lança o seriado de Duna, então semana que vem estaremos aqui comentando sobre o primeiro episódio de Duna, a Profecia, porque eu e Renan a gente é muito fã, mas desculpe, Renan, pode concluir. Não, era só isso mesmo, cara, e aí é isso. Meu fone está acabando a bateria, então terei que desligar de tudo quanto é jeito, porque Duna chama e Arcane parece ser interessante até que o episódio comece, então. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. É um formato muito mais livre e eu queria muito agradecer o Renan por estar participando aqui comigo, até porque é muito sem graça estar fazendo esse tipo de coisa sozinho. Então, Renan, eu queria agradecer muito por ter aceitado o convite aí para se tornar o nosso co-hoster deste podcast, que vai ser o melhor podcast de cultura de todos os tempos, melhor programa de cultura de todos os tempos. Com certeza. Aqui tem qualidade, tem informação, tem curiosidade. E siga a Crítica nas redes sociais, TikTok, Instagram e no YouTube também, porque é lá que a gente vai deixar os vídeos longos, né? E aí vocês podem ver os recortes das outras redes sociais, o que mais te interessar. E por último, se você acha que só porque a gente é jornalista e que a gente não pode ser uma pessoa desinformada, pense 2 vezes, porque a gente não tá fazendo jornalismo, a gente só tá comentando, estamos dando só a nossa opinião sobre as coisas de cultura, geek, pop e das atualidades que a gente tem no momento. Porque se você quiser a porra de um jornalismo sério, vai ler a Folha de São Paulo, que não é tão séria assim, afinal, ganharam 16 milhões aí, mas eu não vou entrar nesse tópico. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Vamos desligar antes que nossa energia acabe.
Exatamente. Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima.